Mecânica quântica! 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな銀河 Quantum Mechanic. 夢だけは誰も奪えない心の翼だから Mecânica quântica. 少年はみんな Mecânica quântica. 明日の勇者 Oh yeah Mecânica quântica. ペガサスのように Mecânica quântica. 今こそ羽ばたけ Episódio de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula da semana. Vamos continuar a nossa teoria de perturbação dependendo do tempo. Então, a gente viu a primeira ordem, tanto na energia quanto no alto estado de energia. Então, agora a gente vai continuar. Vamos para a próxima ordem, a segunda ordem. Então, a gente vai parar, a gente vai fazer mais do que segunda ordem, não. Não aqui, né? Provavelmente em listas. Na sua lista, eu acho que sim, né? E vamos fazer um exemplo. Esse exemplo tem um plot twist no final. Então, só para a gente recapitular o nosso primeiro vídeo, a gente está resolvendo esse problema, só que o H é um H0 mais uma perturbação, no lambda VP. Então, a gente assume, esse cara é o H, a gente assume que todo mundo pode ser escrito como série potências desse parâmetro lambda que eu assumo pequeno. Então, o N é esse cara aqui, o alto estado de energia é esse cara aqui, e por aí vai. Então, a gente escreveu isso daqui, é a vantagem de fazer assim, né? Posso copiar e colar lá do outro vídeo. Então, a gente abriu, isso foi o que a gente fez no primeiro vídeo, né? Até eu escrever até a ordem lambda ao quadrado, mas a gente só mexeu até lambda. Agora vamos pro próximo. Então, esse primeiro é a ordem lambda 0. Se eu tomar lambda H0, o H é H0. Nesse problema anterior você já resolveu. O espectro é N, potênciazinha, índicezinho 0. Esse daqui, termo aqui é o 0, foi o que a gente resolveu. Fazendo esse cara igual a 0, que a gente achou as correções de primeira ordem. Então, o assunto do vídeo de hoje é esse aqui. O parte quadrática. Então, agora eu vou reescrever, só vou jogar, como estudei 0, vou jogar esse N2 para o outro lado da equação. Então, aqui o N2 é igual, aqui só está repetido o que está escrito lá. Então, para que tudo que tem soma 2, né, potência 2, então é 0, 2, lembra que lambda perturbação, ele tem como um lambda acompanhando ele, então digamos potência 1, né, que é a perturbação. Então, aqui é 1, 1, 0, 2, 1, 1. Então, todo mundo, se você soma, digamos, tem potência 2 em lambda. Na aproximação 2. Todas as combinações possíveis. Né? Os sinaizinhos são esses daqui, para ficar bonitinho. É o jeito que saiu da conta. Né? Então, agora, qual é sempre a ideia? Você reescreve, isola a energia na ordem que você quer e braqueta todo mundo com um M de ordem 0 da vida. Então, o resultado ficou esse cara daqui. Repara que 0, M02, N2, né, aparece aqui e aqui, né, esses dois. Para que você pode botar em evidência, então esse cara é um cara só, é M0 menos N0. E esse cara é o CNM2, né? É o coeficientezinho na ordem 2, quando você está expandindo o seu vetor na ordem 2, na base do antigo. É uma soma nesse CNM, uma soma em M nesse CNM2. Esse dá a segunda correção, te dá, digamos, o N com índice 2, né? Segunda correção do seu alto estado de energia. Aqui a primeira correção a gente já tem, só para lembrar do outro vídeo, porque eu vou usar, digamos, esse aqui é o CNM1, né?
Na verdade, está até esse daqui é o N de ordem 1, esse é a soma CNM1. O N de ordem 2, segunda correção, é a soma que CNM2. O 2 eu ainda não sei. Esse aqui é o 1, eu só botei aqui e aqui, porque uma hora eu vou usar essa notação assim, outra hora eu vou escrever explícito, então fica ligado nisso. Então, bora para o próximo. O próximo vamos só dar uma ajeitada, botar esses dois aqui juntos. Então, aqui, ainda não botei juntos, né? Mas só mudei a anotação. Eu botei aqui NM, o NM1, o NM2, e aqui, se eu voltar aqui, esse cara daqui, olha, tem o V aqui no meio, então se eu escrevo o N1, por isso eu escrevi aqui explícito, né? O N1 é essa soma aqui, digamos, em K, 0. Aí aqui você tem o V atuando, então vai ficar o operador V atuando aqui, o resto tudo aqui é número. Quando eu braqueto com M, então vai ficar o MVK. Então vai ter um VPMK, aqui multiplicando junto com esse cara. Por isso que aqui o VMK multiplicando junto. E esse é o KN, VKN que você já tinha. Então, acho que deu para entender, né? Todos os termos. Depois anota no papel de um lado para o outro e tenta conferir. Aqui só reescrevendo de novo. Esse cara é CNK1, é muita letra e número para repetir, né? Ok. Agora, esse aqui, digamos assim, é a equação mestra, né, para aproximação quadrática. Agora a gente vai particularizar. Sempre quando você pega os caras iguais, você vai achar energia, né? Para diferente, você vai achar os coeficientes do outro estado de energia. Então, para N igual a M, vou pegar aqui direto, né? Aqui vai ficar 1, vai ficar o N, 2. Se você faz N igual a M, aqui ficou N, aqui NN2, aqui, olha, NN2, aqui N. Então, a primeira coisa que você tem é que esses casos foram iguais. É só olhar aqui, né? Se M igual a N, eles se cancelam. E se N igual a M, esse cara é o CNN1. CNN1, a gente já viu no outro vídeo, eu vou comentar aqui daqui a pouco sobre isso, quando a gente for calcular o CNN2, né? A gente já calculou esse cara dá zero. Então, aqui, beleza. E o que sobrou, então, é isso. Você faz N, M igual a N, ficou VP aqui, você vê? NKKN. Mas repara que VKN é o elemento de matriz, né? K de um lado, N do outro. O V é um operador hermitiano. Então, VKN, você concorda que ele é o conjugado, ele é VNK conjugado. Porque quando você conjuga VNK, ele inverte, fica KN e fica VAH, mas o VAH é V. Então, esse cara aqui no meio, eu posso escrever como VNK estrela, isso que eu quero dizer. Então, aqui fica VNK, VNK estrela. Então, é VNK ao quadrado, módulo quadrado. Beleza. Conclusão, você tem direto a segunda correção. Está pronto. Então, isso daqui é a segunda correção de energia. Olha, já mudou. A primeira correção era muito fácil, né? Só pegou o elemento, tirar a média, ali a diagonal acabou. Agora aqui já tem essa soma. A priori é uma soma infinita, né? Depende do problema. Então, você tem que somar em todos os caras diferentes aqui. Né? Toda soma para cá diferente de N. Só reescrever aqui para fazer um comentário, que eu achei legal, que, olha, se você pega o estado fundamental, então, vamos dizer que o estado fundamental é igual a zero. Então, menor energia do seu sistema não perturbado. Aqui você vai fazer essa soma, aqui é a energia também do sistema não perturbado. Como você tem que somar K diferente de N, você não vai somar todos os estados acima do estado fundamental. Então, esse cara daqui sempre vai ser uma energia maior que essa. E aqui é positivo definido. Então, cada termo da soma é negativo, né? Porque aqui tem o sinal de menos. Esse é maior que esse, então esse aqui é negativo. Então, a primeira correção, a correção de ordem quadrática, né? A correção em segunda ordem, melhor botar assim. A correção em segunda ordem de energia, do estado fundamental, ela é sempre negativa. Né? Então, vamos supor que você tem um problema onde a primeira correção dá zero. É o exemplo que a gente vai fazer dá assim. Então, a primeira correção vem da segunda aproximação. Então, o estado fundamental, mas o estado fundamental da segunda aproximação é sempre negativo. Toda vez que você tiver a situação que o estado fundamental, a primeira aproximação não dá nada, a primeira correção vem da segunda aproximação, então você pode afirmar, mesmo sem saber calcular, você sabe afirmar que botando aquela interação, naquela perturbação, você sabe que ela diminui a energia do seu sistema, né? Porque ela diminui com a energia do seu estado fundamental. Então, às vezes, isso dá argumentos físicos
para algum tipo de sistema, para dizer que o sistema é mais estável, coisas assim, você nem precisa primeiro fazer a conta. Só precisa saber que a primeira correção vem da ordem quadrática. Então, só resumindo aqui, né? Então, essa daqui é a nossa correção de energia até segunda ordem. Essa aqui era a primeira ordem, que é a diagonal do elemento de matriz. E aqui, segunda ordem, essa soma. Se eu quis dizer, né, se esse cara aqui é zero, então o estado fundamental, necessariamente esse cara é negativo. Então, bora. Falta agora o caso quando n não é m. Se n... acho que esse vídeo vai ficar curto, espero. Quando n não é m, é a mesma equação que estava escrita lá uns 2 lados atrás, só que aqui tinha o en0, en de ordem 2, delta nm. Como n não é m, aqui deu 0. Então ficou esse cara daqui. E agora aqui eu botei aqueles dois juntos, né, que antes eu estava escrevendo. Que agora aqui necessariamente esse cara não é 0. Lembra que a gente já está assumindo estados não degenerados. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Bem, já é importante na conta toda, né? Senão, degenerado você vai ver como complica mais, por isso que a gente vai parar na primeira ordem. Então, aqui agora que você sabe tudo, né? Você sabe esse cara, você sabe CNM1, escrito como soma aqui, disso aqui também, escrito como isso daqui, né? Como o elemento de matriz dividido, sei lá o que, está escrito. Então, você pode isolar o CNM2. Só joguei para lá e foi. A única coisa que eu fiz aqui, escrevi o EN1 é isso, e todo esse resto aqui é o CNM1. Estava definido lá nos primeiros slides. Então, só joguei o cara para o lado de lá e dividi, né? Claro, quando eu joguei para lá, fica um sinal de menos, mas o sinal de menos eu inverti o NM. Por isso que aqui está com o sinal de mais. Né? E aqui, esse cara já tem um NM dividindo, então ficou NM ao quadrado. Então, esse já encontrou também. Todos os coeficientes da expansão da autofunção de energia em segunda ordem, que é a soma, digamos aqui em M, CNM, ordem 2, né, do M de ordem 0. Então, aqui você tem todos os coeficientes, exceto o NN2. A mesma construção do que a gente fez na primeira ordem, sempre assim. Como você acha o NN2? Da normalização. Então, aqui a normalização está aqui. Peguei até da outra também, né? Multiplicou. Lembra? Esse com esse dá 1. Os caras que têm ordem 0, a gente já justificou, a gente já forçou ser 0 e já encontrou o CNN1 igual a 0. Né? Então aqui eu já botei 0. Agora, o que está a ordem quadrática? Esse vezes lambda vezes esse outro vezes esse, e o N1, N1. Todo mundo que, digamos, soma dá quadrado. Então, 0, 2, 2, 0, 1, 1. Soma dá 2. Todos esses tem lambda ao quadrado. Então, esse cara daqui, N0, N2, esse é Nn2. Esse é o contrário dele, né? Então, o conjugado dele. E esse é o N1, N1. Então, N1, N1, você tem que escrever o N1, estava lá nos primeiros slides, como uma soma, né? Do CNM1 somado em M. Você tem que pegar esse cara e braquetar com outro. Aqui eu só, quando você fizer, aqui eu só isolei, né? Esse cara aqui tem que ser 0, porque tem que dar 1, né? Então, 2 vezes esse cara mais esse é 2 vezes a parte real dele. Isso aqui quer dizer, tudo isso é 0. Joguei para o outro lado. Então, isso mais isso é 2 vezes a parte real disso, é igual a menos isso. Divide por 2, então a parte real disso é menos 1 meio isso daqui. Agora, por quê? Depois eu volto aqui, vamos falar logo aqui. Esse NN1 aqui, você vai ver, vai dar a soma, é muito fácil ver, do CNK, soma em K, da ordem 1, que é o que a gente escreveu, está escrito antes lá. Volta e faz isso com calma. Não é difícil, não. Você está perdido, mas não é difícil, não. Agora, por que eu digo que o cara é real? O argumento melhor, mas esse problema é o espectro não pode ser degenerado. E se o espectro não é degenerado, necessariamente a função é real. Né? O autoestado de energia, pelo menos. Não uma função de onda, o autoestado de energia. Porque o autoestado de energia necessariamente é real se você não tem degenerescência. Você tem só função de onda. Autoestado de energia. Lá, a equação de Schrödinger independente do tempo. Aquela equação é real. Né? Quer dizer, é um laplaciano e o potencial. Né? O potencial é real, a energia é real. Então, vamos supor, então você tem seu psi, a priori seu psi pode ser complexo ou não. Né? Esse cara é só o estado de energia.
O problema é que se ele é não degenerado, só existe uma função para aquela energia. Se a função de onda fosse complexa, então eu tenho aquela equação para o psi. Eu tiro o conjugado da equação toda, nada na equação muda, só o psi, vai ficar psi estrela. Mas o potencial não muda porque o potencial é real, a energia não muda porque a energia é real. Então você vai ter a, equação, a mesma equação de novo para a função psi estrela. Então se psi estrela não é psi, automaticamente está dizendo que existem duas funções, uma é psi e outra é psi estrela, e as duas têm o mesmo alto valor, que é energia. Aí você é contraditório com a nossa hipótese de não ter degenerescência. Né? De não ter degenerescência. Então, se ele é não degenerado, psi automaticamente é real. Então, se psi é real, todos os termos aqui são reais, esse cara daqui é real. Então, tá acertado. Não precisa ficar discutindo essas coisas. Então, aqui já não é zero. Né? O ordem 1 deu zero, esse daqui não, deu esse cara aqui. Então, já complica. Como é que essa ordem complica? Eu nunca vou calcular função de onda nessa aproximação, não. Talvez, será que eu boto na lista? Vou pensar. Talvez. Mas a energia, sim. Então, com esse cálculo, eu achei que ia ficar bem curto, vai ficar nada. Vai dar quase meia hora. Com esse cálculo, a gente acabou a aproximação de segunda ordem. Tudo, né? A gente já tem a energia, né? Os autovalores e os autovetores. Dessa equação de Schrödinger estacionária. Né? Então, aqui é aquele resultado. Esse cara daqui, vê se você consegue entender. Vou ter que tudo... Ignora o lambda ao quadrado, né? Esse daqui é ordem zero, esse cara aqui é a nossa correção, primeira correção. Essa segunda correção, esse daqui é o termo que vem do CNM2. N diferente de M. São esses dois termos. Só que aqui eu chamei NK para botar nessa soma K. Né? Então, onde estava NM lá, aqui está NK. Então, aqui tem K, aquele cara quadrático. Aquele segundo eu escrevi na frente, né? E esse aqui tem uma soma. Lembra que o NM2 tinha uma soma. Mas para cada NM, lá tinha uma soma, que eu estou escrevendo como NK. Mas o N aqui é uma soma desse fator vezes o ket K. Né? Então, aqui tem essa soma aqui fora e tem essa soma aqui dentro. Essa soma aqui dentro, que lá eu chamei de K, aqui eu chamei de J. Aqui é J. Olha como é que o troço ficou feio. E esse último termo é o CNN2, de ordem 2. Então, aqui não tem soma nesse índice, né? Mas tem uma soma aqui dentro, que agora eu chamei de M. Então, esse daqui não tem soma aqui, quer dizer, no vetor. Tem uma soma aqui nesses números. Né? Você faz essa soma, todo isso aqui tudo é um número só, isso que eu quero dizer. Então, tudo que você faz essa soma daqui toda, isso aqui fica um número para cada K. Aqui você não tem soma nenhuma, mas é um número para cada K, aqui é um número para cada K. Soma tudo isso, soma em K. Então, o troço é bem feinho. Olha, em primeira ordem, o autovetor de energia, ele é o cara não perturbado, e a primeira correção, ela dá todas por outros vetores que não é o próprio n, zero. Né? Na ordem quadrática, você tem uma coisa assim também, né? Então esse pedaço aqui corrigido, mas você também tem uma correção do próprio n0. Né? Então esse daqui é n0, eu poderia botar esses dois aqui em evidência. Né? Então, botar eles juntos. Então, o troço complicou. É isso daqui. Vamos fazer um exemplo. Para variar, vamos pegar um oscilador. Um oscilador aqui perturbado. Só que, na outra vez, a gente fez o x à quarta. Né? X ao quadrado mais x à quarta. Engraçado que esse x ao cubo, uma ordem menor, né? Mas ele é mais chato de fazer. O x à quarta é mais simples. Pelo menos para achar a primeira correção. Né? Então, a gente vai achar a primeira correção não nula de energia. Não é a energia em primeira ordem, em ordem lambda. É o primeiro cara que aparecer. Então, isso é bom deixar claro, porque, por exemplo, a primeira ordem, né, a primeira correção de energia é o valor médio da perturbação no seu estado de energia. Só que x ao cubo, se você braqueta esse cara, que é ímpar, se você escrever esse cara como A mais adaga e abrir o cubo, ele sempre vai ter número... os termos não vão ter, nunca vai ter casar o mesmo número de A e adaga. Então, ou vai ter o mais A ou mais adaga. Então, quando você aplicar aqui, ele vai subir mais 1, ou descer mais 1, ou subir mais 3, ou descer mais 3. Porque vai dar assim.
Então, nunca vai dar zero, nunca vai dar em alguma coisa. Aqui sempre vai ser um cara diferente de n, e aqui vai ser um n. Então, vai dar zero. Então, a primeira correção de energia vem da segunda ordem. Se você não está entendendo aqui, ficou confuso, eu vou fazer explícito agora na segunda ordem. Porque na segunda ordem, a gente precisa exatamente desse elemento de matriz fora da diagonal, quando esses caras são diferentes. Então, eu vou fazer a conta assim, com nm, assumindo se n é igual a n, tanto faz. Eles podem ser iguais ou diferentes, né? Então, a gente vai ver que quando são iguais sempre vai dar zero, e quando são diferentes pode dar alguma coisa. Quando pode dar alguma coisa? Isso que a gente vai ver. Então, aqui está a definição certinha, né? O que é x? O operador x é x0, aquele raiz de h cortado sobre ômega, dividido por raiz de 2, a mais a adaga. Então, eu peguei esse cara ao cubo. Então, eu tirei esse fator aqui ao cubo. Se tem 3 meios aqui, porque esse cara é o raiz de 2, né, ao cubo. E o a mais a adaga ao cubo. Esse a mais a adaga para a segunda linha, ao cubo, eu escrevi a mais a adaga ao quadrado vezes a mais a adaga. Então, esse primeiro parênteses aqui é a mais a adaga ao quadrado. Então, quadrado desse, mais a adaga a, mais a adaga. O a adaga, isso eu fiz lá no vídeo x a quarta. A adaga eu posso escrever como computador de a com a adaga, mais a adaga a. Então, ficou 2 vezes a adaga a e o computador é 1. Esse n com operador, nzão, né, é a adaga a, o operador número, né? Por que eu estou escrevendo explícito assim? Porque eu sei que quando ele atua no vetor aqui, dá o número que está ali dentro. Então, é mais fácil. Então, daqui para cá que eu fiz, esse daqui eu atuei. Então, eu atuei o adaga, esse aqui é o oscilador, né? Então, sai a raiz de n mais 1, n mais 1. Atuei o a no n, essa raiz de n, n menos 1. Agora eu vou atuar todos esses caras aqui. Vai dar isso. Então, como é que eu fiz? Primeiro eu fiz esse daqui ao quadrado. Aqui é o primeiro termo. Então, olha, você atua aqui, ele sai raiz do que está aqui. Então, vai ficar... Aqui você já tem o raiz de n, então vai sair raiz de n menos 1. E aqui vai ficar n menos 2. Aí você vai atuar o outro a. Aí vai sair raiz do que está ali dentro, que é n menos 2. Então, ficou raiz de n menos 2. E diminuiu n menos 3. Então, isso é isso. Esse segundo é quem? Esse segundo... Eu acho que aqui eu comi... Ah, não. Eu estou escrevendo na ordem menos 3, mais 1, menos 1. Acho que aqui eu comi mosca. Ah, não. Esse é o a quadrado atuando nesse daqui. Não, desculpa. Ah, agora eu entendi. Olha lá. Esse aqui está certinho. Eu estou aplicando todo mundo no primeiro da direita. Então, esse é esse. Esse é a adaga ao quadrado atuando aqui. Então, ele tem o raiz de n. Quando você atua a adaga aqui, ele sai raiz do que está aqui mais 1. Então, ficou raiz de n. Outro raiz de n, por isso que aqui ficou sem raiz. E aqui agora ficou n. Atuei uma vez. Atuei a segunda vez, saiu raiz do que está aqui mais 1. Então, ficou n mais 1 e aqui n mais 1. Beleza. Agora, esse daqui atuando aqui. Esse é 2 vezes... Esse aqui eu estou pegando como tudo, né? Esse aqui é só mais 1. Então, é 2 vezes o número que está aqui dentro. O número que está aqui dentro é n menos 1. E repete o n menos 1 que está aqui. E o raiz de n também repetido. Esse aqui é 1. Então, pronto. Esses daqui são todos esses 4 atuando aqui. Agora tem todos os 4 atuando no segundo. Vamos fazer mais rapidinho. Esse cara atuando aqui, sai a raiz do que está aqui dentro. Então, sai raiz de n mais 1. Então, vai ficar n mais 1, sem raiz. Depois eu atuo o segundo. Aí ficou n. Atuo o segundo a. Saiu raiz de n, n menos 1. Agora o adaga aqui. Aqui você já tem o n mais 1. Atuou o adaga. Saiu raiz do que está aqui mais 1. Então, n mais 2. Ficou n mais 2. Atuou o outro. Saiu raiz do que está ali dentro. Mais 1. Então, n mais 3. Ficou n mais 3. Isso daqui agora tudo estou em bloco, né? Então, esse raiz de n mais 1 repete. Isso aqui é o número que está aqui dentro. Então, ficou 2 vezes n mais 1. Mais 1. Acabou. Ufa. Agora, vamos... Os caras que tem n menos 3 e n mais 3 só aparece uma vez. Mas o que tem n mais 1, ele aparece 2 vezes. E o que tem n menos 1 aparece 2 vezes. Então, no próximo slide, eu já vou agrupar eles. Olha, quando você somar esses dois, vou pegar os azuis aqui. Raiz de n mais 1 você bota evidência. Então, ficou n
mais 2n mais 2 mais 1. Então, é n mais 2n, então 3n mais 3. Então, esse cara daqui é 3n mais 3, multiplicando essa raiz de n mais 1. O n menos 1, o roxo aqui, raiz de n, repete nos dois. Isso aqui é 2n menos 2 mais 1. Então, é 2n menos 1 mais n mais 1. Então, aqui era 2n menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 cancelou. 2n mais n, 3n. Então, esse cara é 3n raiz de n. Explicando isso. E os outros dois só repetir. Então, só repetir e apliquei o Bra e o Ket. Aqui você tinha o K, de um lado n menos 3, K, n menos 1, K, n mais 1, K. Então, esse K, n menos 1, juntei aqueles dois. O K, n mais 1 também já juntei os dois. Então, aquele valor, elemento de matriz Kn da perturbação V, né, que é x ao cubo, está pegando x ao cubo, depois aquele fator numérico que a gente coloca no final, né, só peguei x ao cubo. Só repetindo aqui, esse cara daqui, ó, estou pegando x ao cubo, não estou escrevendo o potencial, né, no final boto aqueles números que multiplicam esse x ao cubo. Então, deu isso daqui. Então, olha, em geral isso daqui vai dar zero. Se k é igual a n, seria a primeira ordem, né, ele é zero mesmo, porque não tem nenhum delta kn, né, tudo vai dar zero. Então esse cara só não é zero se k for n menos 3, ou k for n menos 1, ou k for n mais 1, ou k for n mais 3. Então você tem aquela soma para calcular a segunda correção de energia, essa soma, como aqui é um oscilador, né, essa soma vai de zero a infinito, você só pula o número que é o n. Né? Então, se n é 5, você vai somar 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 até infinito. Só que, de toda a soma, tudo vai dar zero, exceto esses 4 termos. Né? Ou seja, para qualquer n que você fixar, você só vai ter, na soma, a soma só vai ser não nula quando o k for n menos 3, n menos 1, n mais 1 e n mais 3. Vamos supor que se o k for 0, não dá para o k ser menos, não dá para ser menos 3 ou menos 1, né? Então só vai ter 2 termos. Né? Então se n for 1, você não tem com esse termo também, não tem. Mas esse aqui já vai ter, né? Porque vai ter o k 0. Aí a partir de 3, né, você já tem todos. Então daqui, olha, você, agora eu reintroduzi os números, né? Aqueles números do que vem do potencial, botei aqui fora, e ficou aqui a conta que a gente fez, que é o cara que está aqui em cima, que é esse valor médio de x ao cubo. O que você tem daqui, para dar uma simplificada? Isso aqui que vem é m ômega sobre 2, então é o que aparece. M ômega sobre h quartado m ômega na raiz é x0. Então esse cara é um 2 aqui, um x0 ao quadrado. Essa diferença é um oscilador, né? Então vira h quartado ômega n menos k. Então isso eu já vou usar no próximo. Então olha, no próximo slide a gente vai fazer esse fator, eu vou deixar aqui. Só repara aqui, que é importante, questões de análise dimensional. Aqui tem o h quartado ômega ao quadrado, h quartado ômega. Cancelou, ficou h quartado ômega. Aqui tem x0 ao quadrado, x0 ao quadrado. Aqui tem o x0 ao quarto. Aqui tem um x0 ao cubo, que vem. Então, quando você levar esse cara ao quadrado, vai vir um x0... Aqui, falei errado, né? Aqui, repara que dentro vai vir um x0 à sexta. Aqui você tem o x0 ao quadrado. Então, x0 à quarta, vezes x0 ao quadrado, x0 à sexta. Então, repara que x0 tudo vai cancelar. H cortado ômega aqui vai cancelar com desse. Então, vai sobrar só um H cortado ômega. Então, deu a dimensão de energia certinho. O resto tudo aqui é número. São esses números aqui dentro e esse lambda C quadrado. Beleza. Então, quando você fizer essa soma, só para ficar claro que eu vou escrever no próximo. Quando o seu K for n menos 3, então vai dar esse fator daqui. Esse cara numérico, né, eu vou ter que tirar, ok? E então vai ficar isso aqui ao quadrado. Então vai ficar n menos 1, n menos 2, sem raiz, dividido por aqui é n, e aqui vai ser n menos 3. Né? Então, o n cancelou, então fica dividido por 3. Então, por exemplo, esse primeiro termo daqui. Então, n menos 1, n menos 2, dividido por 3. Se você olha o próximo termo, n menos 1, vai ter esse cara aqui ao quadrado, e aqui o k vai ser n menos 1. Então, aqui o k vai ser n menos 1. Então, cancelou, vai ficar mais 1. Então, esse cara divide por 1.
Mesma coisa para o outro, só que no outro termo aqui o K vai ser N mais 1. Então aqui era N menos K. Então K é N mais 1, então cancela o N, então vai ficar menos 1. E no outro, o K é N mais 3. Então é por isso que aqui fica menos 3, porque aqui é N menos K. O K aqui é N mais 3. Então ficou N menos 3. E as raízes cancelaram. Então aqui só agrupei. Você pode abrir, ver que o termo é fácil ver que os termos cúbicos cancelam, não tem termo cúbico, ele é só isso daqui. Ele é quadrado, 30, menos 30n quadrado, menos 30n, 11, menos 11. Isso aqui. Então, a única coisa que eu fiz daqui para cá é só abrir aqui tudo e ajeitar. Tirar o 30 em evidência. Né? Esse 32 apareceu porque tem um fator numérico que vem desse elemento também, que tinha aquele 2 a 3 meios. Né? Então saiu, ficou tudo 32. Tirei o 30, né? Então simplificou, ficou 15 por 16. E esse carinha todo aqui. Ufa. Já deu mais de meia hora. Acabamos. A conta é grande, ainda foi no slidezinho. Imagina quanto tempo demorou para fazer isso. Mas tudo bem. Então, você tem, em primeira aproximação, eu não comentei, né, mas esse lambda aqui é número, né? Eu só botei esse C aqui para dar a ideia que é o cúbico. É o lambda para o cúbico, porque depois a gente vai falar mais disso no próximo vídeo. Então, esse daqui é o resultado. Para que ele é negativo, né, para qualquer n. Isso não precisa ser sempre negativo para qualquer n. Lembra aquela construção, a fórmula geral diz que ele sempre é negativo para o estado fundamental. Aqui calhou dele ser negativo para todo n. Então, isso aqui é a correção dada por esse daqui, por causa da perturbação cúbica. Mas uma coisa é fazer conta. Você dá a perturbação e faz. Isso daqui é muito formal. Você pega e faz qualquer perturbação. Inventa uma função, fala que é a perturbação, você pega e faz a conta. É um maquinário. Agora, outra coisa é ver se isso faz sentido, digamos, no contexto físico. Olha o nosso potencial com x ao cubo. Esse cara virou uma equação, essa equação cúbica, ela tem um mínimo aqui em zero. Suponho que lambda c é positivo. Sempre posso fazer ele positivo. Se ele fosse negativo, é só espelhar esse gráfico, né? Passar para aqui para cá. Mas, independente disso, então é x ao quadrado mais alguma coisa x ao cubo. Esse cara daqui, ele é assim. Então, a gente está olhando aqui ao redor, mas esse resultado não faz sentido, de certa forma. Ele não, você pegar x ao quadrado mais x ao cubo, simplesmente não é um estado ligado. Porque na direita aqui só funciona de 1 a zero, mas na esquerda a condição de contorno é outra. Você bota o cara aqui, eventualmente ele pode, mesmo que ele esteja aqui pequenininho, né, eventualmente ele pode, se for energia muito pequenininha, se aqui for muito difícil tunelar, mais ou menos faz sentido. Mas eventualmente esse cara vai tunelar, né, e vai embora. Então a condição de contorno do problema não perturbado não é a condição de contorno do seu problema perturbado. Então ele invalidou aquela nossa primeira hipótese. Então, às vezes, quando você pega só o cara e você vai fazendo a conta, você não tem que ficar ligado se o troço serve, se faz sentido ou não. Então, a questão é, a gente fez tudo isso e serviu para nada.